Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Representação de Combate à Covid-19 realiza a primeira reunião. Todas as ações que foram sugeridas aqui são factíveis de serem realmente realizadas e a criação de um documento que possa interferir de alguma maneira positivamente nas decisões do governo, a participação da Câmara nesse sentido. Fiocruz vai promover ações de enfrentamento ao coronavírus em favelas do Rio. E você vai conhecer um método que promete aumentar a qualidade de vida dos animais de estimação. Não saia daí, a gente volta já! A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da primeira reunião da Comissão de Representação de Combate à Covid-19, criada pela Câmara Municipal do Rio. O grupo é presidido pelo vereador Dr. João Ricardo e terá como relator o parlamentar Dr. Rodrigo Amorim. A comissão decidiu convidar o secretário de Saúde, Daniel Sorans, para detalhar o plano de vacinação e outras medidas de combate à Covid-19. A reunião da Comissão de Representação constituída pela Câmara do Rio para acompanhar e intensificar as ações de enfrentamento à Covid-19 no Rio foi presidida pelo vereador Dr. João Ricardo e contou com a participação de vereadores membros efetivos da comissão. A reunião foi realizada de forma híbrida. 12 parlamentares participaram de forma virtual e presencial. Os trabalhos tiveram início com a eleição dos integrantes da comissão, que ficou assim definida: presidente e vereador Dr. João Ricardo, primeiro vice-presidente, vereador Paulo Pinheiro, segundo vice-presidente, vereador Felipe Michel e relator, vereador Dr. Rogério Amorim. Após a eleição para os representantes da comissão, como primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente e relator, os vereadores falaram e discutiram as ações para os planos de trabalho. Vários assuntos sobre a Covid-19 foram apresentados para serem discutidos pela comissão. Plano de vacinação, disponibilidade de leitos, recursos humanos, transporte, fiscalização, volta às aulas e ações compatíveis com a realidade carioca foram apresentados pelos vereadores. Eu acho que, para a gente discutir esse assunto, né, a pandemia, o assunto básico da nossa comissão é a pandemia, a minha proposta inicial é que nós convidássemos o secretário municipal de saúde para ele fazer uma apresentação para nós qual é a situação do município do Rio de Janeiro. Nós temos informações, temos datas, temos números, mas nada melhor do que o novo secretário, que já tem um know-how muito grande no assunto e já tem feito algumas atitudes, algumas medidas foram tomadas, e eu acho que seria importante ele nos falar aqui exatamente isso. Eu concordo que, primeiro, nós temos que ter uma ideia do qual o plano da nova prefeitura em relação ao combate ao Covid, não só em relação ao número de leitos, como bem disse o ilustríssimo vereador Paulo Pinheiro, mas também no tocante ao programa de vacinação. Como nós vamos seguir o nosso programa de vacinação, tendo em vista que nós temos um grave problema, não só em relação à própria vacina, mas também à infraestrutura para se aplicar essa vacina. Como a cidade do Rio de Janeiro vai estar preparada, não só do ponto de vista logístico, mas também do ponto de vista humano e físico, para que nós possamos entrar nesse programa de vacinação, e qual vai ser o plano da atual prefeitura. Se vai seguir o Plano Nacional de Imunização e, consequentemente, nós vamos aguardar esse plano. Mas, ainda assim, nós temos que estar preparados, não só na questão de seringas, agulhas, mas também aonde, como e quando vacinar a população da cidade do Rio de Janeiro. Eu entendo também, da mesma forma, que o município, eu vou falar no município, nós estamos aqui, somos vereadores, e eu acho que o município tem que ter um papel muito importante e precisa ter esse papel, principalmente se organizando, se estruturando para a questão da vacinação. É evidente que vai se seguir um programa, por tudo que eu tenho visto, um programa nacional de vacinação, mas tem que haver uma infraestrutura adequada, os locais adequados. Acho até que a gente tem que pensar até em mutirões, por que não dizer mutirões, sim, em que a gente possa, com a disponibilidade da vacina, que a gente possa vacinar um número maior de pessoas. Quero reforçar aqui a necessidade de a gente estabelecer um comitê científico, trazendo Fiocruz, dialogando com as organizações de saúde pública, sindicato dos médicos,
é muito importante a gente estabelecer uma reunião específica de escuta, de diálogo com representantes da sociedade civil que estiveram no fronte de debate, de discussão junto à antiga gestão, a Prefeitura do Rio, ainda sobre a gestão do alcaide Marcelo Crivella, mas que tem aí um acúmulo de experiência, de trato, de debate público, um acúmulo no que funcionou e o que deixou de funcionar durante essa gestão, durante essa grande crise sanitária. E quero reforçar aqui as falas dos médicos companheiros de bancada Paulo Pinheiro e Rogério Amorim, e reforçar aqui também a preocupação de Tereza sobre não só o início das aulas, Tereza, mas, de um modo geral, como a gente vai enfrentar a realidade das segundas ondas, da segunda onda mundo e que não se vê discutida no Brasil. Primeiro, o deputado federal doutor Luizinho, que é o presidente da Comissão Externa da Câmara, né? E já vem fazendo um trabalho já durante esse ano todo de 2020. Eu acho que ele poderia muito, numa futura reunião, numa futura audiência, trazer alguns dados, o trabalho que está sendo feito. Eu me coloco à disposição para articular isso, senhor presidente. Eu acho que seria muito proveitoso ele trazer alguns dados, o trabalho que foi feito lá, para nós aproveitarmos esses dados. Segundo, a gente fazer também uma visita à Fiocruz. Eu já estive na Fiocruz junto com o deputado federal doutor Luizinho, com toda a comissão, vendo toda a produção, como é que será feita da vacina. Então, isso também é uma questão que a gente pode articular. Eu acredito que as associações de profissionais que estão na linha de frente do Covid, eles precisam ser convidados antes do secretário. Na verdade, o convite pode ser até de imediato, mas já que o convite do secretário está em aberto, a data, a gente não aguardar a presença do secretário e já poder convidar as associações dos profissionais para que a gente possa surgir até algumas outras perguntas para o secretário e a gente já tenha isso em mão, porque senão poderemos correr o risco de ter essas perguntas, essas dúvidas, posteriormente à vinda do secretário. Então, acho que é interessante a gente escutar os médicos profissionais primeiro e já chamar de imediato, né, para a gente não perder tempo, e em seguida o Sorange, o secretário, deve dar a data que ele vai estar presente, e aí a gente já faz em seguida essa reunião com o secretário. Eu acho que essa comissão realmente foi representada por diversos segmentos da sociedade, não, Rogério? Diversos representantes de diversas áreas. E, pelo que eu entendi aqui, as sugestões foram bastante sólidas, né? Com muito fundamento, e eu acho que a gente consegue estabelecer um diálogo importante com todos esses atores que foram sugeridos aqui. E com a nossa expertise, cada um na sua área, a gente pode fazer um documento que contribui muito com essa pandemia que não dá sinais de derrota, né? Quem tem sido derrotado somos nós, dia a dia. No final, o relator, Dr. Rogério Amorim, e o presidente da comissão, Dr. João Ricardo, fizeram um balanço da reunião. Eu acho que todas essas pessoas que serão convidadas aqui têm algo a contribuir. Eu acho que todas as ações que foram sugeridas aqui são factíveis de serem realmente realizadas e a criação de um documento que possa interferir de alguma maneira positivamente nas decisões do governo, a participação da Câmara nesse sentido. Eu saio daqui satisfeito, sabe? Eu saio daqui bem satisfeito. Já vamos começar a trabalhar a partir desse momento e eu acho que vai ter frutos muito positivos. Qual será a próxima ação, o próximo passo? O senhor já está encaminhando e vai levar pessoalmente o convite ao secretário. Isso. Aquilo que eu considerei do mais importante, primeiro o sindicato, as representantes dos sindicatos dos profissionais de saúde. Isso é um problema gravíssimo que nós vamos ter que enfrentar, que nós já estamos enfrentando, porque existe uma diminuição muito grande no efetivo de recursos humanos em todas as áreas. Hoje mesmo está saindo um outro edital de convocação de concurso público da Rio Saúde, que é a empresa pública que está gerenciando essas contratações, e o número de adesões é cada vez menor, né? Então, esse é um aspecto que nós vamos ter que ter um direcionamento nesse sentido. Também representantes da sociedade civil, representantes de outras entidades da sociedade civil que podem cooperar
e nos dizer o que está acontecendo nos bastidores, né? Coisa que nós temos muito interesse em saber. Bem, eu acho que essa reunião foi bastante produtiva. É fundamental nós apresentarmos à cidade do Rio de Janeiro uma solução, medidas realmente factíveis e, sobretudo, que resolvam, minimizem o problema dessa grave pandemia que nós estamos vivendo. É preciso tratar essa pandemia com seriedade e, sobretudo, objetividade. Não adianta a gente ficar no plano das ilações sem ações que, de fato, nós consigamos implementar na cidade do Rio de Janeiro. Então, o trabalho como relator é um trabalho importante nesse sentido de trazer uma investigação e, sobretudo, ações e que sejam factíveis e prontas para serem usadas na cidade do Rio de Janeiro. Então, os próximos passos é ouvir as pessoas envolvidas no processo, a Associação de Hospitais Privados, Secretário Municipal de Saúde e, sobretudo, os representantes das associações dos profissionais de saúde na cidade do Rio de Janeiro. É preciso apresentar, sobretudo, soluções para a cidade. A Fiocruz vai realizar ações de combate à Covid-19 em favelas do Rio de Janeiro. O objetivo da fundação é reduzir os impactos da pandemia do novo coronavírus nas comunidades por até 3 anos. Serão desenvolvidas ações de apoio social, econômico e sanitário. Até o início de fevereiro, a Fiocruz vai implementar a primeira ação do programa, o lançamento de um edital público com a previsão de investimento de 17 milhões de reais. O dinheiro será aplicado em até 140 projetos de enfrentamento à Covid em favelas do estado, beneficiando cerca de 3 milhões de moradores. E você vai ver no próximo bloco. Educadora financeira dá dicas de como planejar os pagamentos e como investir em tempos de pandemia. A Prefeitura do Rio decidiu liberar as áreas de lazer junto à orla. As pistas do Aterro do Flamengo, nos 2 sentidos, e as avenidas Delfim Moreira, Vieira Souto e Atlântica, junto à faixa de areia, voltam a ficar liberadas para os pedestres aos domingos e feriados. A medida faz parte do decreto publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do município. O estacionamento na orla nos finais de semana também foi liberado. Primeiro mês do ano é sempre assim. Novos aumentos e várias contas e impostos para pagar. Em tempos de pandemia, a preocupação do consumidor aumenta. Como se programar, como realizar investimentos? Uma educadora financeira respondeu essas perguntas. Incerteza é um sentimento comum aos começos de ano quando se trata de economia. Mas no início de 2021, o desafio de honrar as contas e, quem sabe, poupar alguns recursos se torna ainda mais difícil. Para atravessar esse cenário conturbado de pandemia, planejamento é fundamental. A Odineia Silva é educadora financeira e vai nos ajudar com aquelas questões que surgem todo começo de ano, mas que na virada de 2020 para 2021 se agravaram, porque muita gente passou esse ano novo desempregado, fazendo home office, ou seja, com novas despesas e muitas vezes sem receita. Como lidar com essa nova jornada que vem por aí? Bom, Mariana, o primeiro passo é entender a atual situação financeira. Tudo que entra, tudo que sai, fazer, se possível, também uma retrospectiva do ano de 2020, como você falou, que foi muito desafiador para todos nós. Foi o momento de olhar para a gente, olhar para o interno, fazer uma série de revisões e ajustes, se reinventar. Então, o primeiro ponto de partida para que o 2021 seja um ano mais tranquilo, mais equilibrado e principalmente que eu tenha mais domínio do meu dinheiro e das minhas emoções é entender a atual situação financeira. Como estão as minhas contas hoje? Eu tenho dívida, não tenho dívida? Tenho algum dinheiro reservado, né? Quais são os compromissos já assumidos ao longo de 2020, né? Parcelas ou até mesmo custo fixo, água, luz, telefone, aluguel, cada um na sua realidade. Esse é o principal ponto para que a gente possa desenvolver metas e planejamento para 2021. Não é possível, Mariana, planejar nada sem entender a atual situação, até porque cada um tem particularidades muito diferentes. Eu posso já iniciar um ano, quem sabe, zerado, mas não tendo dívidas. Em contrapartida, uma outra pessoa pode estar endividado, mas ter boas fontes de renda. Então, entender cada um o seu cenário.
literalmente me comparar comigo mesmo, né? Não tem como ficar comparando com outras pessoas, principalmente porque cada um tem a sua realidade, cada um tem os seus valores, as suas experiências, né? Então, entender o atual cenário é o principal ponto nesse início de ano. Então, pelo que você está falando, o planejamento é fundamental e, para se organizar, é preciso estabelecer prioridades. Com certeza. Com certeza, Mariana. Se eu não sei aonde eu quero chegar, aquela velha frase, qualquer caminho serve. Eu gosto sempre de usar o exemplo com os meus clientes no seguinte sentido. Se eu sento dentro de um carro, de um Uber, por exemplo, e o motorista me pergunta, Aldineia, para onde vamos? Não sei. Aldineia, vamos para a esquerda, para a direita? Ah, vai para a esquerda. Aldineia, fim de rota. Ah, então vai para a direita. Volta no município anterior, enfim. Aqui uma analogia rápida para mostrar que se eu não tenho direção, eu perco o que eu tenho de mais precioso, que é o tempo. Precisamos zelar muito pelo nosso tempo. Quando a gente fala em planejamento, Mariana, é muito além de só planejamento financeiro. Todos nós temos as mesmas 24 horas e precisamos ter total controle do nosso tempo. A pandemia reforçou muito a evidência também das redes sociais, né, de uma série de meios aí de comunicação e, consequentemente, eu percebo que muita gente vem perdendo tempo nesse tipo de informação. Até que ponto isso me agrega? Até que ponto isso alinha, né, vem a agregar para que eu possa seguir e trilhar o meu caminho? Então, quais são as minhas metas? O que eu quero constituir ao longo de 2021? Pense, gente, em todos os pilares: profissional, pessoal, conjugal, se for o caso, espiritual, saúde. Olhar para a saúde é essencial, né? O dinheiro é uma consequência de uma série de pilares que precisam ser olhados e muitas vezes acaba sendo gasto de forma compulsiva por não cuidar de outros pilares. Eu não estou satisfeito com o meu corpo, eu desconto no dinheiro. Eu não estou satisfeito, né, no meu lado conjugal, eu acabo gastando demais, acabo descontando no dinheiro. Então, esse olhar sistêmico é fundamental para que a gente possa ter um 2021 muito mais tranquilo e muito mais equilibrado. Estabelecer metas, saber o caminho que eu preciso direcionar, hábitos saudáveis, né? Hábitos realmente, rotina, programação, planejamento. Todo mundo consegue, né? Todo mundo consegue ter um ano diferente. Aquela velha máxima de sempre se ter uma reserva de emergência, ela se provou muito útil, né? Nesse contexto que a gente passou. Agora, muita gente precisou lançar mão dessa reserva. E qual é o momento de retomar esses planos, de poupar, de repente, mais para frente, investir, dar um passo além? Bom, Mariana, eu costumo comentar com os meus clientes que a gente precisa começar agora. Se a gente vai olhar aí para o ano de 2021, então vamos lá. Tudo que entra, quais são as minhas previsões de entrada? Se eu sou CLT, digamos que é o meu valor fixo. Então, temos aqui uma previsão de entrada. Quais são as minhas previsões de saída? Né? Com toda atrelada ali aos gastos fixos, lazer, educação, saúde, alimentação, enfim, vários subitens. Estabeleça teto de gastos de acordo com o seu padrão, de acordo com aquilo que entra. E da mesma forma que você estabelece teto de gastos, estabeleça ali, por menor que seja, já um valor para reserva financeira. Então, não guarde se sobrar. Primeiro guarde, depois gaste o que sobra. É uma mudança de conceito simples, mas que faz total sentido se a gente colocar ali como se fosse literalmente uma despesa fixa, cada um na sua realidade. Quem sabe esse mês eu só vou conseguir colocar R$10, mas tudo bem, comece. Parece um valor simbólico, é um valor simbólico, mas é o simples fato de trabalhar a nossa mente e criar o hábito de constituir a reserva. 0 vezes 0 será 0 sempre, não é verdade? Então, a partir do momento que a gente começa a gerar esse movimento,
esse mês eu guardei pouquinho, mas a partir do mês que vem eu já vou conseguir guardar 50, 100, cada um na sua realidade, na sua proporção. Tem pessoas, Mariana, que costumam colocar um valor fixo, outros colocam um percentual. Então, por exemplo, se entra R$1.000, todo mês eu vou separar 5% inicialmente para reserva, 10%. Se nós não colocarmos isso dentro das nossas prioridades ali como um simples gasto fixo, não sobra nunca, na maioria das vezes. Os brasileiros a cada ano gastam mais em cuidados com os animais domésticos. Em 2019, o crescimento foi de 2%. Você vai conhecer agora um método que vem sendo adotado por donos de cães e gatos para proporcionar melhor qualidade de vida aos bichinhos de estimação. Se a expectativa de vida da humanidade vem aumentando, por que não desejar o mesmo aos animais de estimação? Cuidados básicos como alimentação e hábitos de higiene são fundamentais e fazem uma grande diferença. Pensando nisso, o veterinário Bruno Chipitelli criou o método Bella para ajudar os pets a ter uma qualidade de vida melhor. Explica pra gente no que consiste esse método, o que foi levado em consideração nesse estudo. Na verdade, foi um trabalho de pesquisa. Eu comecei com os próprios clientes. Já há mais de 15 anos que eu venho atendendo assim, muitas famílias e percebi que algumas famílias viviam bem com seus pets e outras acabavam sofrendo no meio daquela jornada e às vezes perdendo os pets mais cedo. E eu comecei a pesquisar e ver que essas famílias que tinham uma jornada feliz com seus pets, a gente chama uma vida plena, elas tinham algumas características. E fui pegando essas características e fui estudando o que a gente tinha de trabalho científico. E comecei a montar um tipo de um passo a passo. Porque quando repetia esse passo, a gente via o mesmo resultado. Eu comecei a ver que aquelas famílias que repetiam aquele primeiro passo, verificação de doença, e assim foi seguindo, a gente conseguia reproduzir que os animaizinhos viviam mais, viviam com mais bem-estar, né? Diminuíam a característica deles, às vezes até uma característica normal de alguma idade, que iam demonstrando, ou mesmo alterações locomotoras, ou alterações mesmo imunológicas. Eu fui vendo que, repetindo isso, fazendo todo esse passo a passo, a gente tinha uma vida melhor e mais feliz, na verdade. Agora, essas pequenas falhas, né, vamos dizer assim, claro que inconsciente, cometido pelas famílias com os seus animaizinhos, são falhas inconscientes, obviamente. Eu queria te perguntar de que maneira as famílias podem se envolver mais com os cuidados. Isso. Eu costumo falar, eu criei algo chamado Olhos de Quem Quer Ver, né? Você, quando está com seu bebê, você olhar com os olhos de quem quer ver. Porque tem uma estatística muito chata hoje que fala o seguinte, ó, praticamente 80% dos nossos cães e gatos, quando chegam numa clínica ou no hospital veterinário, já estão há 6 meses doentes. Esses 6 meses é muito tempo. Aí chega na clínica, a gente como clínico, às vezes fica difícil. E aí você como tutor, você como pai, está ali todo dia com seu filho, quando for fazer carinho, quando for olhar para ele, porque às vezes a gente como pai, a gente olha daquele jeito assim, olha como um todo, não olha com os olhos de quem quer ver. Você pode começar a olhar para a boca, olhar para os olhos mesmo, olhar para o corpo em si, até mesmo quando for fazer carinho de uma forma consciente, vai passando a mão, vai palpando ali, ver se tem alguma coisa diferente. Isso vai fazer com que, até mesmo a pessoa que estiver aqui nos assistindo, se você olhar com os olhos de quem quer ver, olha lá os olhinhos, vê se tem alguma alteração, vê se tem algum tipo de nódulo. Isso faz com que a gente adiante algumas coisas para tratamento, haja como prevenção. E fora, a gente pode começar a fazer alguns passos. E são passos tranquilos. O primeiro passo, que eu já comecei a falar aqui, é a verificação de doença. A verificação de doença começa em casa, né? Nas fêmeas. Vou falar uma coisa sobre o tumor de mama nas fêmeas, né? O pai em si pode estar fazendo a palpação de 2 em 2 meses, ou mesmo quando está com a menina fazendo carinho ali, está palpando as maminhas dela e vendo se tem alguma coisa diferente. Esse simplesmente é a verificação de doença. É você começar como pai, ser essa autorresponsabilidade. Você está agindo de forma preventiva até mesmo quando você está fazendo carinho. Então, a gente vai lá, nosso primeiro passo. A gente pode dizer que são regras simples que devem ser aplicadas em todos os animais, né? A gente não precisa ter um olhar diferenciado de animal para animal.
Não. São regras muito simples, assim. Começa com a verificação de doença, depois a gente vai ver a vacinação, porque a gente não tem como pensar em prevenção sem pensar em vacinação. Porque quando você está ali pensando, eu quero que ele viva muito, eu quero que ele esteja perto de mim, chega a nossa parte e está com a vacinação em dia. E é simples mesmo. Aí a gente vai ver a nossa próximo item, que vai ser a nutrição. Vai ver que animais que têm problemas nutricionais podem perder até de 3 a 4 anos de vida. Acaba que quase ninguém fala isso. E às vezes a gente acha até bonitinho quando o cachorro, quando o gato está mais gordinho, a gente fala, gente, que coisa linda. E eu venho, na verdade, falando para o doutor assim, a gente vai mudar essa forma de consciência para que a gente possa estar olhando mesmo a alimentação e sabendo, gente, se eu não alimentar direito, uma comida balanceada, se não tiver todo esse passo a passo ali, o meu bebê pode até perder tempo de vida. E vai uma coisa, aí vai vir o nosso quarto passo, que é a higiene oral. Essa higiene oral fica escondido ali, que fica um segredo escondido na boca dos nossos filhos de 4 patas, que eu costumo falar, se você não consegue ver, a boquinha está com mau hálito, ou mesmo está com aquelas placas, que são as marcas pretas no dente, aquilo dali são bactérias. Muita gente acaba achando que é comum, mas que realmente não é comum e nem um pouco saudável, não é isso? Isso, nem um pouco saudável. Porque a gente vai ver lá, não é normal eles viverem 13, 14 anos. Aí você vai estudar o porquê que eles fazem isso, você vai ver que tem bastante relação com a boca. Problema na boca vai dar problema no rim, vai dar problema no coração, vai dar problema no pulmão. Esses problemas vão diminuindo ali o tempo de vida dos nossos bebês. Então, eu costumo falar o seguinte, que a gente tem que ter esse cuidado, e são ações simples mesmo nesse nosso passo a passo. E a gente vai seguindo. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.